Glórias a Deus, uma noite abençoada, uma noite linda, que Deus colocou e inspirou pessoas para criar esse culto com esse tema tão forte, tão poderoso e tão importante para as nossas vidas. Temos um tema aqui muito forte, algo que impacta a nossa vida diretamente, porque é um tema que por muitas vezes foi negligenciado. Pessoas achavam, não, que isso, vamos cuidar de outras coisas. E nós vamos entender aqui, vamos conversar um pouco. E essa honra que foi me dada para poder trazer aqui algo sobre um tema que eu me informei, é algo maravilhoso, porque faz com que a gente possa ser útil na casa do Senhor. Então eu vou trazer aqui o meu tijolinho, conforme os irmãos, cada um trouxe o seu tijolo, eu vou trazer o meu para poder ajudar nessa obra. Amém, irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias no tema, que é em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Depois eu queria que os irmãos abrissem também Provérbios 4, 23. Perfeito? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Um tema inspirado pelo Senhor para nos tratar. Precisamos realmente de tratamento, de cura. Realmente, não de maquiagem espiritual, mas de uma cura realmente dos céus para a terra, para que possamos da terra levar o melhor do bom para os céus. Então precisamos estar curados. Então, irmãos, estamos achando de um amém? Amém! Glória a Deus. Diz o seguinte, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Provérbios 4, 23. Diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E para terminar e sentarmos, dando glórias a Deus, trazer a frase do psicanalista Freud dizendo o seguinte: Freud diz, entre aspas, é preciso amar a fim de não adoecer. Sentem dando glórias a Deus, irmãos. Bom, saúde mental, setembro amarelo, trazendo um tema importantíssimo, um tema que impacta a nossa vida diretamente. Como que aconteceu isso? Como que se deu? Como foi criado esse processo do setembro amarelo? É algo importante porque muitas vezes, dentro de catástrofes e momentos difíceis, nós conseguimos extrair algo de positivo, algo para podermos crescer. E isso fala um pouco das nossas vidas. Apesar de situações difíceis e calamitosas, se nós conseguirmos tirar alguma coisa, alguma lição, a gente vai conseguir sobrepor, passar por cima de situações que muitas vezes humanamente posso falar, é impossível. Como é que pode se levantar e se erguer depois de tanta coisa que passou? E o setembro amarelo começa com a história de um menino chamado Michael. Ele tinha um carro que ele amava muito, um carro amarelo, um Mustang. E aí todo mundo conhecia ele, porque ele era adolescente, tinha um carro amarelo que ele gostava muito. Mas a vida da gente tem os seus percalços. E ninguém imaginava que um dia ele fosse encontrado morto, se suicidou dentro do próprio carro que ele gostava tanto. E quantas vezes a gente se depara com situações pesadas e difíceis como essa na nossa vida. E aí, o que acontece depois disso é o seguinte: os amigos não entendem nada, porque muitas vezes é assim, é o do nada. Nossa, eu não imaginava. Nossa, mas a pessoa estava rindo tanto. Nossa, mas é uma pessoa tão boa. É uma pessoa que não demonstrava nada. E aí do nada ele aparece morto, ele se suicida dentro do próprio carro. E no velório todos vão, por conta da cor do carro, fazer homenagem para ele. Vão com uma fitinha amarela, um chapéu amarelo, uma camisa amarela, alguma coisa amarela para poder homenageá-lo, homenagear o Michael. Isso aconteceu numa cidade, aconteceu nos Estados Unidos, no Colorado. E os pais dele, imagina, porque não é o fluxo natural da vida, os pais enterraram seus próprios filhos.
Ou seja, é o pior momento da vida de um ser humano, é a pior dor. E nesse momento, os pais pensam, vamos criar cartões e vamos espalhar pela cidade. E os cartões tinham a seguinte palavra, e eles colocaram uma fitinha amarela em todos eles: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Muitas vezes, só precisamos disso. Conversar com alguém. Ajuda. Porque muitas vezes, a pessoa que quer se suicidar, ela quer no impulso. Não é algo muito pensado. Normalmente não é planejado, é um impulso. Ela não quer perder a vida, ela quer perder aquela dor. Mas se tiver alguém para conversar, tiver alguém para poder falar assim, não, vamos ver outras saídas, vamos conversar, essa pessoa possivelmente ela não vai cometer o suicídio. Porém, aí está a dificuldade nos momentos de hoje. Por quê? Nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito egoístas. E que o seguinte, a gente vê as redes sociais e todo mundo tem que estar muito bem. Minha foto está linda no Face, no Instagram, sorrindo, feliz, próspero, com dinheiro e tudo mais. Eu não posso postar foto triste. As fotos feias a gente guarda no celular e a gente apaga. E posta as bonitas. Ou seja, parece que vivemos numa rede social onde todo mundo vive feliz 24 horas por dia. Em uma mentira, em uma maquiagem. A pessoa posta uma foto rindo com a família, posta uma foto feliz no trabalho, posta uma foto passeando de lanche, aí você pensa, que vida maravilhosa, só a minha que é ruim. Porque nesse mundo de maquiagem é isso aí. Mas são essas pessoas que do nada falam assim, nossa, mas o fulano acabou de lançar uma música nova, está estourando muito dinheiro, shows, e o cara se matou, como é que pode? É porque a gente não sabe o que tem dentro de cada um de nós. Só cada um aqui que está aqui sabe, e aí a gente precisa ter confiança em quem eu vou falar o que está dentro do meu coração. Porque muitas vezes fomos pegos de surpresa quando abrimos o coração para uma pessoa e na semana seguinte o nosso nome estava numa reunião falando nossos mais absurdos segredos. E aí você pensa, nossa, é difícil confiar. Às vezes você fala assim, nossa, eu só tenho isso, eu não quero que ninguém saiba, porque isso é uma vergonha, mas eu não consigo resolver ainda. E aí a pessoa que você contou, que você confiou, ela foi na esquina e contou para outra. Que contou para outra. E daqui a pouco no teu grupo, no teu trabalho, está todo mundo sabendo aquilo que você não sabe resolver. Você não dá conta, e aí piora a situação. Ou seja, precisamos ser pessoas de confiança realmente. Precisamos ter caráter para saber guardar segredos. É importante. É a vida dos outros. E realmente é a vida mesmo. Porque dependendo da pessoa, se ela tiver vazado um segredo dela, ela pode realmente cometer um suicídio. Ela não ia se suicidar. Ela estava triste, estava mal, precisava de um acolhimento. Mas você, por conta da sua língua grande, você fez com que ela desse o passo. Você foi um botão que acionou. Então temos que ter muito cuidado. O que a gente fala, o que a gente abre o coração, se você não tem maturidade para segurar, nem ouve. Porque estamos falando de vida, e realmente vida. Eu não estou parafraseando aqui não, é vida mesmo. Muitas vezes você vê, nossa, aquela cantora, uma vida maravilhosa, louva e eu sinto a presença de Deus, que o filho dela se suicidou. Como é que pode? Como é que pode mesmo? Como é que a gente vai saber o que estava acontecendo? Então, assim, nós temos que entender a nossa responsabilidade como servos de Deus. Porque é muito fácil eu jogar para lá e para cá, mas tem a responsabilidade de ser um porto seguro de verdade para pessoas que precisam desabafar, para que não venham a cometer loucuras. Temos a sabedoria de dar o conselho correto. Umas vezes, a sabedoria de somente ouvir. Porque isso é uma dádiva muito importante, apenas ouvir a pessoa. Porque às vezes, a psicologia fala muito que às vezes a cura vem só no falar. A pessoa está falando e daqui a pouco ela está refletindo sobre as suas próprias palavras. Eu acho que eu estou exagerando mesmo. Eu acho que não vou fazer. E você só ouviu, ficou ali atento, prestando atenção. Às vezes, precisa de intervenção de um profissional para poder direcionar, para poder fazer esse manejo. Sim,
Então nós temos que ter todo o cuidado. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos, seu futuro, por conta de um mau conselho? Isso não está muito preparado para falar, mas é importante falar. Que Deus está botando no meu coração para que a gente possa destrinchar de uma maneira real. Não só chegar aqui e dar uma palestra de uma forma bem genérica e depois ir embora para casa, porque a minha consciência de cristão vai pesar. E eu não quero. Eu gosto de deixar tudo no altar que Deus toca no meu coração. Porque depois eu e ele, meu ministério é com Deus primeiro, e ele vai cobrar se eu não falar. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 10 de setembro, ela define o dia do Setembro Amarelo. E o que acontece? Em 2015, o Brasil começa a atuar isso. O Brasil começa a fazer uma intervenção junto com o Centro de Valorização à Vida, a Associação de Psiquiatria do Brasil e o Conselho Federal de Medicina. Eles entendem e começam a fazer esse trabalho, porque é um trabalho fundamental. A gente sabe o seguinte: a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Ou seja, dentro dessa palestra que eu vou fazer aqui, de 30 minutos aí, mais ou menos 45 pessoas vão se suicidar, infelizmente. E de 20 em 20 segundos, uma pessoa tenta, não consegue. E outra coisa, porque a gente tem que trazer dados, porque a pesquisa é muito importante para a gente entender a gravidade do que é. Os homens têm muito mais assertividade para se suicidar do que as mulheres. Por quê? Muitas coisas, muitos fatores. Primeiro, os homens são mais difíceis para se abrir. A gente tem que ser durão, porque a sociedade fala que a gente tem que ser macho, tem que aguentar mesmo, não vai falar com ninguém. E nessa besteira, o cara vai lá e faz. E outra coisa, o homem é mais racional. Ou seja, a mulher, quando vai se suicidar, ela não quer. Como eu falei, ninguém quer se suicidar. Porque o ser humano, nós temos uma função de autopreservação. Então a gente não quer. A gente faz tudo para preservar a vida. Mas o que acontece? A dor é grande. Então a mulher, ela é um pouco mais emocional quanto a isso. Então ela não é tão objetiva. O homem não, o homem é objetivo. Ele vai se matar, ele pega uma arma, dá um tiro na cabeça e acabou. A mulher não, ela vai cortar os pulsos, aí dá tempo para poder ir no médico, chega lá, aí tem como resgatar. E ela se conscientiza: poxa, cortou o pulso, eu não queria me matar, mas a dor era grande. Ou seja, os homens têm que conversar, a gente tem que ter nossos portos seguros. Nós não somos de ferro. Precisamos conversar, precisamos trocar informações de qualidade. E o que precisa disso? Precisamos estar preparados para isso. Muitas vezes a gente não dá conta de algumas situações que acontecem na nossa vida. E aí tem vários fatores que a gente pode passar. Tem fatores que são fatores psicológicos. Aí a gente pode falar depressão, ansiedade, esquizofrenia. Tratamento com o profissional, vai tratar com psicólogo, com psiquiatra. Precisa, muitas vezes, tratamento da terapia e tratamento medicamentoso. Os dois trabalhando em conjunto. E depois a gente vai suspendendo a medicação. Por quê? Não se trata só com remédio. Nós temos uma indústria farmacêutica que ganha bilhões de dinheiro todos os anos. Por quê? Quer medicar a gente e a gente está aceitando. E o remédio não resolve. O remédio encobre o problema e não resolve. O que resolve é o seguinte: é a medicação para te equilibrar, para te estabilizar, e a terapia para que você possa refletir e tomar os seus caminhos. Muitas vezes, não, vou tomar um remédio, eu apago, durmo, no dia seguinte está o problema de novo batendo na tua porta. Não resolve. Faz tu dormir, faz você esquecer. E às vezes não é o medicamento, não. Porque às vezes você toma um medicamento. Agora tem pessoa lá no mundo que enche a cara, que usa droga, que faz parte, para poder dar uma abreviada também no sofrimento, porque ele sofre também. Todos nós sofremos, somos de carne e osso. Ou seja, eles vão se entupindo de droga, e a gente vai se entupindo de droga também, e ninguém vai resolvendo nada. Mas nós temos que parar para poder entender o seguinte: eu preciso resolver esse problema. Eu preciso me tratar para me curar. Isso não é besteira, não é, é fraco, isso é coisa de agora. Porque antigamente os homens e as mulheres eram fortes, eram isso. Acontecia também antes, tá? Acontecia antes, mas isso acontece? Não tinha tanta informação. Não tínhamos tantas pesquisas para poder avaliar isso. Porque se a gente for analisar,
E eu não estou falando de século passado, não. Porque tem gente que fala assim, não, porque no meu tempo não acontecer isso. Show de bola. Vamos na Bíblia, que é mais antiga, eu vou te mostrar alguns casos de depressão, de ansiedade, e que você vai entender. Vamos falar do profeta Elias, Eliyahu Hanavi, que tinha acabado de fazer uma grande coisa. Fez fogo cair no céu e respondeu. O Senhor respondeu. E quando Deus responde, todos falam, o Senhor é Deus. Abandona o Baal, mata os 850 profetas. Elias está ali, ó, no auge da sua carreira de profeta, vamos dizer assim, porque profeta não tem carreira, né? Mas é reconhecido, eu sou o homem de Deus mesmo, porque o povo está acolchando meus pensamentos. Jezabel falou uma palavra, assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. O grande profetão, pum, não sou maior que os meus pais, tchau. Saiu, não queria mais saber de nada, abandonou seu ministério, fugiu. Foi para o deserto. O deserto não era longe o suficiente. Ele foi para a caverna, ele foi para o Horebe. Ou seja, ele saiu. Ele estava no Monte Carmelo, em Acer, lá em cima. Ele veio descendo o mapinha. Deserto. Veio descendo. Foi lá para o Monte Sinai. Ou seja, fugindo. Ficou na caverna. Não queria saber de nada. Isso não é depressão? Deus foi tratar com ele face a face. Ou seja, isso não é coisa de agora. Essa história que eu estou contando para vocês tem mais de 2.000 anos. Ou seja, nós, seres humanos, somos o mesmo. Formados da mesma coisa. Carne, osso, sangue, um monte de hormônio dentro da gente. Ou seja, passamos por isso. Agora, tem pessoas que negligenciam isso e vão tocando a vida. Mas não é uma vida sadia. Porque quando a gente está com problema cardíaco, a gente vai no médico. Quando eu estou com problema que eu torci o tornozelo, quebrei um osso, eu vou no médico. Agora eu estou com problema na minha cabeça, é besteira, não, toca a vida. E aí você perde a oportunidade, deixa de viver, deixa de ser feliz, deixa de sentir a presença do Senhor por conta disso. E está tudo bem, e vai indo. Não. O Senhor, Ele nos chama para ter vida e vida em abundância, como foi dito aqui. E vida em abundância passa por saúde mental. Então vamos entender isso e vamos desmistificar isso aí. Tudo bem? Outra questão, você vê, Davi teve que fugir pela sua vida e foi para a caverna de Adulão, se esconder lá porque o rei queria matar ele. Você acha que Davi não sentiu ansiedade? Será que os homens estão vindo? Será que eu posso dormir 1 ou 2 horinhas, descansar ou eu fujo? Aqui é seguro demais ou não é? Ficou ansioso. E daqui a pouco vem os homens lá, chegam perto dele. Ou seja, existem muitos momentos na vida do homem de Deus, dos grandes homens de Deus, onde a gente fica perturbado. A gente não acha que Pedro, o que ele sentiu depois que ele negou Jesus? Ele estava feliz? Chorou amargamente. Desesperado. E se não fosse o amparo do Espírito Santo, ele podia fazer igual Judas, que não aguentou e foi e se suicidou. Ou seja, nós, por maiores, mais espirituais que sejamos, estamos em um vaso de barro. Esse vaso de barro precisa ter cuidado, gente. Precisa ser cuidado, vamos cuidar. Saúde mental é algo muito importante, tá? Então, irmãos, vou falar de alguns pontos aqui que são importantíssimos para que a gente possa entender sobre depressão. Alguns casos para a gente poder entender. Por quê? Eu posso estar falando de situações que vocês estão vivendo aí, mas a duras penas estão segurando a onda e ninguém sabe. Mas você sabe, o Senhor sabe. E Deus mandou falar aqui, então, que eu possa humildemente trazer esse meu tijolinho para poder ajudar a vida de vocês. Tá? Depressão, alguns casos aqui. A depressão maior. Muitas pessoas passam por essa depressão e essa depressão ela tem uma característica. Essa pessoa pode ficar 3, 4, 5, 6, 9 meses até com esses sintomas. A pessoa não quer fazer nada. A pessoa não tem força para poder levantar da cama. Ela não tem força, não tem vontade para fazer as coisas que ela gostava de fazer. E as coisas que às vezes é responsabilidade, que às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não gosta, mas a gente precisa
precisa fazer. Mas as pessoas que possuem esse tipo de depressão, elas não conseguem, não têm força. E precisa de um tratamento, de um acompanhamento muito sério. Porque se permanecer isso por muito tempo, pode desdobrar em um caso de bipolaridade. Que aí é o seguinte, a bipolaridade também é algo que a gente vai falando e a gente acha que é muito normal, mas eu vou falar um pouquinho sobre bipolaridade. Se desdobrar, a pessoa pode entrar numa questão bipolar e aí ela pode cometer o suicídio. Então assim, é algo muito sério. Então precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Isso pode ser de ordem genética, familiares que também tiveram, pode ser de ordem do ambiente, porque às vezes um ambiente muito estressor, com muita cobrança, com muitas situações difíceis, que a pessoa às vezes não teve habilidade de conseguir sair, resolver, ela acaba sendo abraçada por esses problemas e não consegue dar conta. É como se viesse uma onda e que ela te levasse, você perdeu. Porque depois que a onda bate na gente, impede a gente não estar no chão, a gente vai embora. Até o momento que passa. Passou, aí a pessoa fica tranquila. Ela não vai ficar muito, ela vai ficar razoavelmente, mas depois ela vai voltar. Ela vai fazer o mesmo quadro de 2, 3 meses, constante. Então assim, tem que se buscar tratamento, tem que se buscar acompanhamento, para que isso possa se cessar, ou então que a pessoa possa ter um equilíbrio, porque normalmente essa depressão maior, a pessoa vai ter que fazer um tratamento constante ao longo da sua vida, acompanhando, porque ela vai saber o seguinte: estou 3 meses bem, mas daqui a pouco ela começa a sentir que aquele sintoma vai vir. Domingo vai chover, não estou querendo mais para a igreja não, e não quero mais trabalhar, esse trabalho é muito chato, repetitivo, não quero mais sair, não quero nem mais, só quero ficar em casa, no quarto, apago a luz, deixo lá no escuro, tá bem, estou aqui, estou em paz. E ela começa a perceber, eu tenho que começar a entender que voltar voltando, eu tenho que buscar acompanhamento. Mesmo que seja medicamentoso junto com a terapia, como eu falei. Tem a depressão distímica, que é um outro ponto. Que essa depressão distímica é algo que pode ser muito comum. Por quê? A pessoa que tem essa depressão, ela é muito negativa. Nada dá bom, nada vai dar certo, tudo mais. Porém, ela consegue fazer as atividades do dia a dia dela. Mesmo que seja difícil. Ela faz a duras penas. Depois fica mal, mas é aquela pessoa que ela tem humor depressivo. Nada vai dar certo. Aí fala assim, não, vamos fazer uma comida ali, um almoço? Vamos, mas não vai dar certo essa comida, o pessoal não vai gostar, tá vendo? Todo mundo reclama, mas a pessoa continua fazendo. Mas você vê que a qualidade da vida da pessoa cai, porque uma pessoa que vê a vida de uma forma só negativa, não vai ter prazer, não vai ter felicidade. E como Jesus fala que a vida é vida em abundância, como é que eu vou viver vendo a vida sempre para um âmbito negativo, uma vida sem cor? Então, quando você vê uma pessoa que reclama de tudo é problema, nada está bom, nada está certo, essa pessoa precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Porque existem momentos na nossa vida que a gente já está feliz e momentos que a gente pode ficar triste. Isso é natural. Porque totalmente felicidade, gente, aqui na Terra, não vai ter. Não vai ter, a pessoa está meio tentando. Vai ter momentos de felicidade, momentos de preocupação, momentos de tristeza, faz parte, isso é vida. Felicidade total é lá no céu. Quando a gente vê o Pai, lá sim, não haverá choro, que a Bíblia fala. Agora aqui, a gente vai ter esses momentos. Agora, não é normal. Rodrigo, não consigo ver felicidade nas coisas, perdi o prazer. Vamos procurar ajuda. Vamos poder entender, fazer uma autoanálise, fazer, eu preciso entender que a vida não é assim. Esse não é o jogo. Não é. E às vezes a pessoa já está acostumada, há 10 anos, está há 10 anos assim, e tá bom. Por quê? Ela faz a comida dela, ela varre a casa, ela cuida dos filhos, ou ele vai trabalhar, mas é ranzinza, mas reclama de tudo, mas nunca dá um sorriso, nada tá bom. Isso não é normal. E eu conheço muitas pessoas assim. Eu trabalho com pessoas assim. Mas às vezes essa pessoa nem sabe que a realidade de vida dela é uma realidade doentia. E a gente não tem que aceitar isso. E graças a Deus, quando a gente vem para a igreja, a gente vê que a realidade da vida não é essa. Existe luta, mas existe vitória, existe riso, existe felicidade, existe júbilo. Nós temos que ter isso também na nossa vida. A gente luta,
para poder vencer. Aprende com a derrota, mas a gente se levanta e procura um novo horizonte, um novo dia. A gente tem depressão, outra depressão, aí é uma depressão que já as mulheres conhecem bastante, porque a depressão pós-parto, que é algo que às vezes, esteira, isso aí, mas é algo muito sério. E que acomete muitas mulheres, e que elas passam caladas, às vezes, porque você tem que cuidar do teu filho. Não, você tem que fazer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar. Ela não está conseguindo dar conta. Os hormônios dela todos cruzados. Nossa amiga aqui é enfermeira, sabe muito bem disso. Estão totalmente desnorteados. O corpo dela está tentando se recompor. E ela precisa dar mamar para a criança, lavar a criança, cuidar das coisas da criança, fazer tudo para a criança, mas ela precisa cuidar dela também. E aí às vezes você vê a mulher, ela está destruída, ela não consegue, ela não tem força para tomar um banho, para cuidar de si, ela já não quer, não entro, não consigo, eu não quero cuidar dessa criança. Não é que ela não quer o filho dela, ela não está bem, e ela precisa de apoio. Isso pode durar até um ano. Então não é só o primeiro mês, não é só o segundo, o terceiro, não. Isso pode levar um tempo. E se não tiver uma rede de apoio, vai poder falar assim, não, olha só, vem cá, deixa eu segurar a criança, deixa eu dar um banho na criança aqui, vai lá, toma um banho tranquila, deixa a água cair no teu corpo, sente chover, sem se preocupar de ter que ir correndo por conta da criança. Então essa rede de apoio é muito importante. Ou seja, às vezes a pessoa, com duas palavras, ou então sem palavra nenhuma, pega a criança, vai tomar seu banho, vai lá, fica tranquilo. Ou seja, a família é muito importante nesse momento, porque existe muitas vezes mães que fazem coisas com os filhos e que depois se sentem culpadas. Caramba, eu não tive paciência com meu filho, com a minha filha. Eu não sou uma boa mãe. Eu não presto como mãe. Nesse momento, e essa culpa acaba perdurando muito tempo. E aí essa mulher chora, essa mulher não quer mais fazer nada, porque ela mesma se culpa. Mas por um momento em que seus hormônios estavam tão mexidos, que ela não conseguia equilibrar o seu ânimo, equilibrar os seus pensamentos, as suas atitudes. Muitas fazem loucuras nesse momento. Mas o que isso acontece? O que pode equilibrar ou não acontecer isso? O apoio da família, o suporte. Alguém, um esposo, os pais, os amigos, dando esse suporte. Porque não é uma fase fácil. Não é. Quem já teve seu filho aqui, Raquel teve a criança aí, Regiane também, a nossa irmã também. Estou mentindo? Não é uma fase fácil. E que pode a pessoa cair nesse poço e às vezes nem voltar. Então precisamos de apoio de pessoas. O próximo ponto seria o seguinte: a depressão sazonal, que aí é uma depressão que vai falar um pouquinho de uma fase do ano, que normalmente é a fase mais fria. Aí você vê em junho, julho, normalmente acontece mais em países da Europa, porque lá você vê que é muito frio mesmo, e tem lugares que a noite não demora mais tempo. Porém aqui no Brasil também acontece. Por quê? A tendência é de quando fica mais frio, as pessoas se afastam um pouco mais. E aí eu tenho menos interação social. Quando eu tenho menos interação social, para o ser humano, nós não fomos feitos para viver sozinhos. A Bíblia já fala isso, a psicologia social também fala, mas usa o termo: o homem é um ser gregário, ou seja, não consegue viver sozinho, ele vive em sociedade. Então, essa vida em sociedade, quando é tirada, é um mal. É um mal que pode ocasionar a pessoa cair em depressão. Nossa, mas eu não vejo pessoas. E no nosso mundo hoje, que você fala com todo mundo pelo zap, pelo telefone, às vezes você não precisa ver o irmão. Você manda um oi ali, oi, tá bom, não precisa ver. Fica um mês sem ver o irmão cara a cara. Ou seja, precisamos de contatos reais também. É importante esse contato, vir para a igreja, olhando na cara do outro, apertar a mão e falar: paz do Senhor, irmão. Saudade de você, um abraço. E a igreja tem que ser isso, sabe? A igreja tem que ser aquele lugar onde eu venho e que eu sou abraçado. Eu venho e eu sou acolhido. Porque a pior coisa é uma igreja onde você entra, você não é abraçado, você não é acolhido, você não é percebido. Você entrou e você saiu e ninguém te viu.
Ou seja, uma atitude gelada. E quanto mais frio, mais a gente se sofre. Quanto mais quente, mais próximo, melhor. E o que a gente faz com as crianças de apertar os visitantes é interessantíssimo. Porque ninguém recusa o aperto de mão de uma criança. Ninguém. E todo mundo fica feliz. Às vezes você está mal lá, todo dia, uma criança vem falar com você, ela te desmorona, você ri, você esquece. Então, é muito importante o contato entre as pessoas. E a igreja tem que ser esse lugar. A igreja tem que ser esse lugar onde você vai e você sente. Você tem que sentir, senão não vai. A vida não é válida se a gente não sentir emoção. Porque nós não somos só razão, gente. Tem uma questão que é muito importante. A parte racional é importante, mas a parte emocional nossa, do ser humano, faz a gente fazer coisas além do que imaginamos. Porque às vezes racionalmente você não, estou chovendo hoje, não vou não. Mas você mas aquele louvor, não, mas quando começam a pregar, meu coração se enche, então eu vou. Mas quando você não sente, você não vai. E não é só para o culto não, para o trabalho também, para o relacionamento também, para poder varrer. Se você não sente, nós não podemos ser só racionais. Nós temos que também sentir. Isso é importante. Uma boa emoção. Uma emoção que vale a pena. Então é o seguinte, Rodrigo, eu venho para o culto, mas eu não sinto há muito tempo. Ei, vamos trabalhar isso aí. Vamos se incomodar e fazer, eu preciso sentir de novo. Eu preciso voltar a sentir a presença do Senhor queimando meu coração. Eu ri à toa no culto, eu louvar junto, minhas lágrimas caírem. Porque senão, não está valendo a pena. Você só está vindo, com o corpo aqui, mas não sente mais nada. E não tem como. Tem que sentir. Porque é isso que faz a conversão. A conversão, ela é racional, mas você também tem que sentir. Você tem que sentir dentro de você. É a verdade. E quando você sente, amigo, ninguém segura. É aquilo. Podem falar até o contrário. Você não larga. Outra depressão. A depressão atípica. Essa depressão, ela é bem visível. Por quê? A pessoa fica com um sono incrível. Ela quer dormir. Eu quero dormir. Dorme, acorda cansado, acorda com dores, não quer fazer nada. E aí você pensa, a pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer saber nada, tá vendo? Isso é preguiça. Não. O corpo da pessoa, depois de ela descansar, porque o sono repara. Um sono repara, gente. Faz com que a gente acorde melhor, a pessoa acorda morta, indisposta, com dores. E aí ela quer comer, só quer comer. E a pessoa começa a comer muito doce, muita massa, muitas coisas, e ela só quer ficar deitada. E se ela puder comer deitada no quartinho dela, sem ninguém enchendo a paciência dela, melhor, porque ela não quer contato com pessoas. É bem clássico, você consegue ver isso. Se a pessoa não está bem. E precisa de um tratamento, um acompanhamento sério, porque disso pode desencadear também um transtorno bipolar. Por conta de ser algo que, se não for tratado, permanece e piora. Porque o teu corpo começa a reagir dessa maneira e a acostumar. Eu não preciso levantar. Eu não preciso ir no banheiro. Eu faço alimento, boto uma fralda em mim. A pessoa pode levantar. Ah, eu não preciso fazer, daqui a pouco a pessoa... Ah, eu não preciso mais viver também, né? Porque a tua taxa, os teus neurotransmissores começam a entender que você precisa cada vez menos de serotonina, ou seja, aquele hormônio que dá prazer, que faz com que você acorde, que você vá, que você venha. E aí é uma questão química, tá bom, gente? Não é uma questão espiritual, não. É uma questão química do nosso corpo. O corpo começa a entender: preciso de menos energia para viver. Menos energia para viver. Menos, daqui a pouco, um carro com pouca gasolina, ele para, não para. Então, o nosso corpo é inteligente. Ele começa a perceber: olha, o meu dono aqui não quer gastar muita energia, não, então eu vou produzir menos serotonina para ele. Eu vou produzindo menos. Daqui a pouco, o cara não consegue. Eu queria bem levantar ele do banheiro, mas eu não consigo, amigo, eu não consigo fazer tal coisa. Aí tu, mas cara, só fazer isso, sai lá tomar um cafezinho. Ah, não quero não. Aí você não acredita, porque é algo muito fora de uma realidade, algo normal. Mas essa pessoa está doente, precisa urgentemente de um tratamento
psicológico e psiquiátrico. Urgentemente. E outra situação que eu falo aqui, um aberto aqui. Muitas vezes precisamos fazer algumas coisas para que isso volte a se equilibrar. E muitas vezes a atividade física é muito boa, é importantíssima. Rodrigo, eu gosto de andar de bicicleta, ande. Eu gosto de fazer umas flexões em casa, faça. Eu gosto de fazer minha bicicleta no meu quarto, faça. Faça alguma atividade física, porque teu corpo vai começar a entender o seguinte: preciso produzir mais serotonina, ele precisa de mais energia. Ou seja, você começa a estabilizar. E aí você começa a ficar se sentindo bem. E aí você começa a ter felicidade das coisas. Aí você começa a ter fome. Aí eu quero comer. Aí eu quero visitar. Eu quero fazer tal coisa. Eu vou. Porque nós temos que ser seres desejantes. Freud fala que o desejo é a falta. Então nós temos que ter falta para poder ter desejo, para poder rodar o nosso aparelho psíquico. Se não tivermos desejo, ou seja, se não tivermos falta, a gente para. E parando é doença. Ou seja, como é que eu, explicando aqui para a gente poder entender melhor, você faz o seguinte: eu tenho o desejo de comprar uma calça, aquela calça linda lá da loja, você vai lá e compra a calça, e agora eu vou comprar um cinto, agora eu vou comprar uma camisa, agora é o sapato. Ou seja, o teu desejo vai indo. Quando você compra a calça, ele não para. Aí daqui a pouco, agora eu comprei a roupa, agora eu vou comprar um perfume. Não, agora eu vou comprar um carro, daqui a pouco vou trocar a roda, vou botar com isso o filme, vou fazer tal coisa. O desejo é isso. É você conclui um, já vem outro, conclui um, já vem outro. Você está vivendo, você está fazendo as coisas seguirem. Agora a pessoa doente, ela não quer fazer nada, não tem planos para nada. Não quero nada. Tá bom do jeito que está. Isso não é normal, não é natural. Entendam isso. O desejo é a falta. Isso é psicanálise básica. Então, sim, temos que ser isso. E eu entendo que quando eu falei aqui, muitas pessoas realmente é assim mesmo. Porque eu estou com o sonho de comprar uma casa própria, mas depois eu vou mobiliar, mas depois eu vou comprar aquela televisão, mas depois eu vou fazer. Tá certo, é assim mesmo. Deus quer que você vá de vitória em vitória, de fé em fé, conquistando as coisas. Porque diferente disso é doença. A gente vai aqui na igreja, vamos fazer tal coisa, vamos botar o banco, vamos fazer isso, vamos fazer a festividade tal, vamos fazer o... É isso aí. É isso aí, é constante. É seguindo esse fluxo. E o que acontece? Eu falei que é o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é o seguinte. Porque a gente pensa assim, bipolar, a pessoa assim, eu falei com a Alessandra hoje de manhã feliz. Olha, Alessandra, tudo bom? Aí daqui a pouco eu volto ali. O que foi, Alessandra? Tá bom. Rodrigo é bipolar, não é isso. Situações podem acontecer. Eu posso estar feliz aqui com vocês. Eu vou ali receber uma notícia que me entristeceu. Meu humor vai ficar para baixo, normal. Sou um ser natural, como qualquer pessoa aqui. Mas agora o bipolar não é isso. O bipolar ele passa uma fase onde ele quer fazer tudo. Vamos botar um exemplo aqui da igreja para a gente poder entender? Vamos lá, vamos fazer festividade, vamos pintar a igreja, vamos fazer uma livre, vamos fazer aquilo outro, vamos... Nossa, o cara tá, a irmã tá tinindo, pegando fogo, né? Ela quer, daqui a pouco 3 meses ela não quer levantar da cama. Não quero, irmãos, olhem por mim, hoje eu não vou, amanhã eu também não vou, não sei, não quero. Passou um tempo, é estabilizada com remédio e tudo mais, daqui a pouco ela volta de novo. Mas para de volta, irmãos, vamos fazer não sei o quê. Vai ter um negócio, vai ter um congresso em tal lugar. Ou seja, ela vai de um polo ao outro, mas não é de um dia para outro, de uma hora para outra. É de um período para o outro. Mas nesse período que ela está para baixo, é tão para baixo que a possibilidade de se suicidar é muito grande. É muito grande. Então, temos que tomar cuidado. Muito sério. Porque está lá em cima, quando desce, Deus me livre, pode ser que não suba. Então, procure ajuda, procure tratamento. Isso não é brincadeira, é algo muito sério. A pessoa que muda de humor muito fácil, aí é o borderline, tá? Só para tirar a dúvida de vocês. Irmãos, eu acho que o tempo já se esgotou, tinha algumas coisas para falar, mas eu acredito que até aqui Deus já falou muita coisa. Em um momento eu poderia falar um pouco mais sobre a ansiedade, mas Deus sabe e dá o horário certo para a gente falar das coisas até o momento que Ele quer. Eu quero concluir com a mensagem que o nosso Senhor Jesus falou. Ele fala algo poderosíssimo, algo que, dentro de tudo que eu falei, que possamos entender isso.
porque isso é cura. Jesus fala em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vivemos em um mundo onde as coisas são pesadas. Às vezes o fardo é difícil, às vezes o fardo do trabalho é difícil, às vezes o fardo da igreja é difícil, às vezes o fardo da família é difícil. Mas o Senhor Jesus chama para que você possa procurá-lo. Vinde a mim, porque com Ele, com o Mestre, não é comigo, não é com a igreja, não é com denominação, que isso não salva nada, mas com o Mestre, você pode ter a leveza que a vida precisa, porque as coisas são pesadas. Mas amigo, irmão, lá em Isaías 41 ele fala assim: não temas, porque eu te ajudo com a destra da minha justiça, a mão direita de Deus. A tua mão frágil, mas a mão direita de Deus vindo por baixo, amigo, tu suporta qualquer coisa, porque a destra do Altíssimo nunca perdeu nenhuma batalha. Ela vai te dar força, para que você possa superar esse momento complicado, para que você possa dar força para o fraco e o que está lá precisando, o oprimido, para o seu familiar, para o seu amigo, para você mesmo. Sentir que Deus faz com que o que parece impossível, o que parece inatingível para você, possa se tornar algo fácil, leve, e que você possa conhecer que a leveza veio porque o Mestre estava do teu lado. Ele nos amparou. Igual aquela parábola, aquela história que eu acho muito bonita, das pegadas, que o homem olha e vê duas pegadas, e ele vai conversando com Jesus, uma história conhecida, e ele fala assim: Senhor, o que é isso? Essas duas pegadas somos nós caminhando, a tua história da tua vida. E depois ele olha e vê só duas pegadas, e ele fala: Senhor, nesse momento aqui eu estava sozinho, e eu percebo que é o meu pior momento, o momento que eu mais precisava de você. Cadê o Senhor aqui? Porque não tinha outro par de pegadas. E ele fala: nesse momento, meu filho, foi o momento que eu te carreguei nos braços, porque tu não conseguia andar, tu não conseguia fazer nada. E se você não consegue andar, se você não consegue dar um passo a mais, o Senhor hoje te carrega no colo, carrega nos braços, e vai te levar aonde você precisa, vai te dar esse refrigério, esse tempo é que você possa se curar. Esse tempo da cura é o tempo dos braços do Senhor. Mas daqui a pouco você vai voltar a andar, você vai voltar a correr, você vai voltar a saltar de alegria. E eu agradeço a minha oportunidade, como o Senhor.